Amém. Então vamos lá, gente, vamos partir para a palavra. Ela se encontra em 1 Samuel, capítulo 25, né? A história de Abigail. E o Senhor falou tanta coisa comigo sobre Abigail, e eu pontuei apenas algumas aqui para a gente compartilhar algo que o Senhor deu mesmo para essa tarde, né? E a nossa característica mesmo do chá. A gente sempre ora, sempre coloca diante do Senhor a palavra, o chá, o que Ele quer, as mulheres que vêm, e a gente crê completamente que todas as mulheres que vêm para cada chá é algo único, é algo particular, é algo que o Senhor vem tratando conosco. Amém? Então, gente, eu tenho certeza que quem está aqui precisa realmente ouvir essa palavra, e eu creio que vai chegar outras mulheres também, mas a partir de nós, né? Então, vamos compartilhar a história de Abigail. Gostaria que vocês acompanhassem na Bíblia de vocês também, tá? 25:2. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões do Carmelo, homem abastado, rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome desse homem e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato, e era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, ele enviou 10 moços e lhes disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo que possuís, tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueado os teus pastores, e estiveram conosco. Nenhum agravo lhes fizemos, o de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que eles estiveram ali no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, graça, pois os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, os teus servos e a Davi teu filho qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, tendo falado a Nabal, todas essas palavras em nome de Davi aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem do seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água e a carne das minhas reses que degolhei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu nem sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas essas palavras que Nabal dissera. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinge a sua espada agora. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal anunciou a Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém esses dispararam contra eles. Vamos para o 17. Agora, pois, Abigail, considera e vê aí o que hás de fazer, porque o mal já está de fato determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Vamos dar uma paradinha aí. Então, a palavra começa dizendo, no primeiro versículo, né? Aliás, no segundo, o primeiro que nós lemos, ele diz a respeito de Abigail, a respeito das posses de Nabal, que ele era um homem rico, que ele era um homem próspero. Nabal não tinha problemas financeiros. E no versículo 3, ele começa a dizer a característica de Abigail. Ele diz que Abigail era sensata e formosa. Detalhe que formosa foi o mesmo adjetivo que foi usado tanto para Raquel, lá em Gênesis, e também foi usado para a rainha Esther. Mulheres formosas, ou seja, mulheres de boa aparência.
Eu já preciso dizer para vocês que na Bíblia, quando fala essa questão de beleza, não se trata só de uma aparência externa, do exterior, de ter um rosto bonito, um cabelo bonito. A gente sabe lá em Provérbios 15, 13, que diz o quê? Que um coração alegre, ele aformoseia um rosto. E a gente sabe que um coração alegre é um coração que ele está no Senhor. Então, já dá aí a característica de Abigail, algo externo dela, algo que Abigail ela transparece para as pessoas, essa beleza, essa aparência de uma pessoa que tem um coração formoso, que tem um coração no Senhor. Amém? Ao mesmo tempo, ele fala de Nabal e diz que Nabal era um homem duro, ele era maligno em seu trato, ou seja, Nabal era um homem difícil de lidar com ele. E aí a gente começa a tratar a esse respeito sobre esse contraste entre Abigail e entre Nabal, porque ao mesmo tempo que Abigail, uma mulher dócil, ela convive, ela é casada com um homem de duro trato. Então, eu fiquei pensando muito a esse respeito de duro trato, e eu fiquei pensando muito em nós, como é difícil a gente lidar com alguém que tem um temperamento difícil. E aí, minhas amadas, o temperamento difícil, diga-se tudo. E aí você pode imaginar o que é alguém difícil de lidar, difícil de conviver. Esse era Nabal. E eu fiquei pensando quantas de nós convivemos com pessoas que têm um trato difícil. Gente, eu estou falando de pode ser marido, pode ser filho, pode ser no trabalho, gente, pode ser na igreja, pode ser um irmão, pode ser um líder, sabe? São aquelas pessoas que convivem conosco e que são pessoas difíceis, sabe? E essas pessoas que estão ali, que muitas vezes a gente precisa conviver com essas pessoas. E aí eu fico pensando sobre a Abigail. A Abigail era casada com esse homem, gente, difícil. E olha o interessante, a Bíblia fala sobre Abigail continuar sendo formosa. A Bíblia, em nenhum momento que relata, fala que Abigail ficou nervosa, que Abigail se irritou, que Abigail... A Bíblia fala que Abigail continuou sendo quem ela é. E aí a primeira lição que o Senhor me trouxe é que quem está à minha volta, o cenário que eu estou vivendo, não pode determinar quem eu sou. O cenário que eu vivo, as pessoas que eu convivo, eles não podem alterar a minha essência. Gente, essa pessoa difícil, que às vezes tira a gente do sério. Gente, nossa, lidar com alguém difícil é algo muitas vezes cruel. Muitas vezes a gente tem que engolir tanta coisa e para poder continuar convivendo. Muitas vezes a gente tem que fazer força com o nosso temperamento para a gente não explodir, para a gente não falar demais, ou às vezes a gente tem a tendência mais melancólica a engolir, ficar triste, e a gente luta para a gente não guardar aquela tristeza, não guardar aquela ofensa, aquela dor, porque muitas vezes essa pessoa que convive com a gente, que tem o temperamento difícil, é uma isca de Satanás na nossa vida. Tem um livro, né, do John Bevere, que ele fala isso, a isca de Satanás é aquela mágoa, aquele convívio, aquela pessoa que está ali com a gente, que aquele tratamento dela conosco, que a gente espera um carinho, espera um cuidado, espera a mansidão, e ali são 4 pedras na mão, é aquela coisa difícil, e aquilo ali é essa ofensa, justamente isso. Satanás usa a ofensa para ferir o nosso coração, usa a ofensa para nos ferir. E um coração ferido não aformoseia o rosto. Um coração amargurado, magoado, não aformoseia o rosto. Eu fico pensando a luta de Abigail para continuar sendo essa mulher sensata. Então, a primeira lição dessa tarde é que essa pessoa difícil, ou de repente é uma circunstância, talvez não é uma pessoa que seja essa pessoa difícil na tua vida. De repente, essa pessoa, essa circunstância que você está vivendo, seja algo difícil, que está te gerando desgaste, que está te gerando essa luta para você se manter firme em quem você é. E o Senhor nos fala essa tarde, continua firme, porque vale a pena. Não esmorece.
Eu sei que cansa, eu sei que muitas vezes é complicado, mas não esmoreça. Continue firme no Senhor, assim como Abigail continuou. Ela continuou ali firme. E Nabal, além de tudo, Nabal, além de ser um homem de duro trato, eu imagino que devia ser um homem grosseiro, um homem ignorante, uma pessoa assim complicada, porque quando o servo vem falar com Abigail, ele fala assim: ó, Abigail, ele trata com ela, não dá nem para falar com ele. Ele é um filho de Belial. O servo, ele não tem nem. Veja bem, o servo dele é um subordinado que precisa se reportar a ele. O servo tem medo, eu não vou nem falar com ele. Que a Bíblia fala, não tem como conversar com ele. E aí, esse servo leva o problema, leva a situação que estava acontecendo ali para quem? Para Abigail. E a Abigail, que estava muito ali, muito ligada, muito antenada, eu imagino a Abigail tendo que ir ali fazer aquele meio de campo, né, como o dito popular fala, entre aquelas circunstâncias, funcionários, entre Nabal, aquela situação toda muito difícil, né, de lidar. E o que acontece? O que acontece? Abigail, ela precisa estar ali centrada, ela precisa estar ali posicionada. Para quê? Que de forma que Abigail conseguisse conduzir as coisas que haviam ali naquele momento, aquela situação difícil, porque ali veio uma crise. Quando Nabal, um homem completamente sem visão, quando ele fala, quem é Davi? Gente, como assim quem é Davi? Davi era conhecido, já Davi ali, ele estava naquela situação com Saul, ele ainda não estava sentado no trono, mas todo mundo já sabia quem era Davi. Davi era um homem de guerra, Davi era um homem que, poxa vida, nessa época ele tinha 400 homens com ele ali, né? Caminhando ali perto do Monte Carmelo, ali, ele estava ali em volta, então Davi era um homem conhecido. E Nabal, ele fala assim, quem é Davi? Eu sei lá quem é Davi, que vem pedir comida, eu vou tirar do meu recurso, eu vou tirar das coisas que eu tenho para dar para ele. Então, Nabal era um homem sem visão. Então, vamos lá. Grosseiro, duro trato, difícil e também sem visão. Nem surpreende a gente, né? Essas características de Nabal. E Abigail, essa mulher sensata, está ali, ó. Olha só que situação, né? Uma mulher sensata que está buscando, está na presença, está convivendo com essa pessoa difícil. Nabal não tinha visão, mas Abigail tinha. E é isso que o Senhor fala conosco nessa tarde. Minha amada, quem tem a visão é você. Quem está buscando o Senhor é você. Quem está aí na luta, quem está no joelho é você. De repente, você está angustiada, você está esperando que a visão venha de outras pessoas que realmente elas não têm visão. Porque o Senhor falou com você, o Senhor não falou com a outra pessoa. E aí, olha a situação de Abigail. Abigail, ela precisava estar linkada o tempo todo com o Espírito Santo. Ela precisava estar com os ouvidos abertos, a voz de Deus falando com ela. Porque o que a Abigail ouvia? Eu fico imaginando. Abigail, por um lado, se ela se reportasse a Nabal, ela ia ouvir aquela grosseria toda. Isso se ela conseguisse falar, eu fico imaginando. Isso se ela conseguisse falar. Por outro lado, quando ela lidava com os servos, ela ouvia o quê? Reclamações, né? Ó, tem um problema aqui, tem um problema, porque as pessoas iam falar com ela, porque ela que ouvia. Então, a Abigail, ela precisava estar ali linkada com o Espírito Santo. Ela precisava ouvir a voz de Deus para ela poder conduzir. E aí, essa atitude de Nabal gera uma crise grande na casa dela. Essa atitude de Nabal, essa forma dele lidar, esse homem sem visão, essa pessoa sem visão, ela pode trazer problemas grandes para dentro de casa, para dentro do seu trabalho, para dentro da sua igreja. Gente, a gente lida o tempo todo com pessoas sem visão. Por quê? Quando eu falo sem visão, eu não estou falando pessoas fora da presença do Senhor. Veja bem, a palavra não estou dizendo para pessoas ímpias, para pessoas que estão lá fora. Eu estou dizendo para pessoas que estão fora da visão que o Senhor te deu, minha amada. Para a visão que Deus, quando te chamou, quando Ele te levantou, quando Ele plantou você aonde está, Ele te deu uma visão, Ele te deu um propósito. E quem tem a visão é você, a outra pessoa não. E aí, quando a gente caminha, quando ao nosso redor
a gente está bem alinhado com todas as pessoas à volta, gente, glórias a Deus. Parece que a coisa flui melhor, parece que a gente fica mais leve, parece que a gente serve melhor, mas nem sempre é assim. E aí, quando o servo chega, fala assim: olha só, Abigail, presta atenção. Aquela resposta mal criada que Nabal deu a Davi gerou um problema sério, gerou uma crise. Agora, ele se levantou com os 400 homens dele e vão vir para cá e vão dizimar todo mundo, eles vão matar todo mundo. Nós vamos morrer. E aí, gente, quantas vezes a gente se depara com uma notícia de crise, com uma notícia de que está vindo algo grande, que está vindo algo que vai dizimar nossa casa. Quantas vezes a notícia é um comportamento de um filho que a gente descobre coisas que nossos filhos têm feito que não agrada a gente? Quantas vezes são más notícias que a gente está pensando que vamos colocar que o nosso serviço, nosso ministério está indo por um lado e, de repente, você fala, meu Deus, o que aconteceu? Eu já vivi situações assim na minha vida. O que aconteceu? A coisa estava andando tão bem, de repente, como assim? Né? E as coisas que sacodem a gente. De repente, é no seu trabalho, você está trabalhando bem, o seu trabalho está fluindo, e de repente acontece uma circunstância e te sacode, você fala, meu Deus, eu achava que eu tinha uma estabilidade, hoje eu não tenho, seja na sua saúde, não sei qual é a circunstância que sobreveio até a sua vida e que, de repente, essa má notícia abalou você. Só que o que acontece com a Abigail? Quando o servo fala, Abigail, ó, vem aí que você vai fazer, porque a sentença de morte já está dada. O diagnóstico, o que vem, o que a gente está ouvindo a notícia é de morte, vai morrer, vai acabar. E o que a Abigail faz? Gente, a coisa mais linda. A Abigail, ela se posiciona. A Abigail, o que ela faz? Ela para, ela pensa e ela faz o seguinte. Ali, veja bem, a Abigail não tinha tempo de parar e estipular um jejum aí de tantos dias, como a rainha Esther fez, como o rei Josafá fez. A Abigail ali, ela estava diante de uma situação rápida. Ela precisava estar ligada ao Espírito Santo. A Abigail já era uma mulher que ouvia a voz de Deus. Porque quando vem essa notícia, essa sentença de morte sobre a casa dela, sobre a família dela, o que a Abigail faz? Ó, rapidamente, prepara aí umas comidinhas gostosas, a Bíblia relata muito bem, prepara aí uma comida, prepara água, prepara vinho, arruma tudo, sela um cavalo, ela sobe no cavalo e ela, de forma serena, ela vai resolver o problema. A Abigail, ela tem um posicionamento ali diante daquela crise que só quem está mergulhado em águas profundas pode ter. Eu ouvi esse termo um dia desse, né? Só quem está mergulhado em águas profundas pode ter. Porque se você estiver no raso, minha amada, a tendência é meter os pés pelas mãos. A tendência nossa, se tivermos só na carne, se a gente estiver no raso, é partir para cima de Nabal e, ó, esculhambar. Nabal, o que é que você fez? Nabal, você não podia ter falado. A tendência nossa é essa, né? A gente está vendo, é você chegar diante dessa pessoa, eu quero estrangular, eu quero arrancar os cabelos, e a Abigail, gente, ela não tem uma atitude dessa. A Abigail não tem essa atitude extrema como muitas vezes nós temos. A Abigail está ali, ó, serena, Nabal está lá, né? Nabal está ali fazendo tudo errado. Nabal, coitado, todo errado, gente. Não tem nem como defender Nabal. E o que a Abigail faz serenamente? Ela prepara um banquete. Presta atenção, gente. A Abigail, ela prepara o melhor ali que ela poderia preparar e que ela poderia carregar também. Tem isso. A Abigail, ela teve que ter esse jogo de cintura. Ela não preparou tudo de melhor que ela tinha na casa dela. Ela preparou o que ela podia fazer naquele momento. Ela prepara um banquete e a Abigail vai de encontro a Davi. Gente, o que um posicionamento nosso, guiado pelo Espírito Santo, faz na nossa casa, na nossa vida? Ele muda uma sentença de morte. Quando a gente continua lendo aqui, se você continuar lendo, Abigail, ela
para um exército. O exército está ali, cavalgando, Davi ali, ele fala assim, ó, cinge a espada, tira a espada e vão embora, porque agora eles vão ver uma coisa ali, Davi estava inflamado. Abigail, ela não inflamou mais uma situação que já era difícil. A Abigail, ela não entrou com essa característica de botar fogo aí nessa lenha. Não. A Abigail, ela entra como apaziguadora. Peraí, está na crise? Porque diante da crise, gente, diante da situação difícil, alguém tem que pensar, alguém tem que se acalmar, alguém tem que ter aquela palavra branda, né, que Provérbios fala também, que é para acalmar aquele furor, é Abigail. E aí ela do cavalinho dela, ela com aquilo tudo ali, com aquele banquete preparado, ela vai ali cavalgando, calada. Ela não criou caso com Nabal, ela foi em direção a Davi, ela foi em direção a quem poderia resolver o problema dela, aleluias. Abigail se coloca diante do rei, aleluias. Ela não vai brigar com Nabal, porque não adiantava brigar com Nabal. Ela sabia que Nabal era um homem que não tinha como falar com ele, e ela falou, não vou perder tempo com quem não pode resolver meu problema. Ela não tem uma atitude arrogante, gente. Com esse aí eu não falo. Não, não, não. Não foi isso que a Abigail faz. Ela tem aquele senso, porque ela está linkada com o Espírito Santo, ela está ligada com Deus. Eu vou em busca de quem pode resolver meu problema. E quando a Abigail chega diante daquele exército, ela para o exército. Gente, é uma mulher pequenininha, ela para o exército. Ali eu fico pensando o que fez Davi olhar para uma mulher no cavalo e parar. Eu fico imaginando Davi enquanto rei, deve ter olhado assim, essa mulher é muito ousada. Essa mulher, ela tem muita certeza de que ela não vai morrer. Eu fico imaginando Davi, um homem de Deus, ele deve ter parado assim, só pode ser coisa de Deus. Não tem como, diante de uma sentença de morte, essa mulher vir sozinha e parar o exército todo. O exército para e ela vai ter com Davi. E outra coisa tremenda também, outro ponto que o senhor falou muito a respeito de Abigail comigo, é que ela se prostra diante do rei, ela se coloca diante de Davi e ela se coloca humilde. Ela fala assim, rei Davi, eu sei que a situação, houve um erro aqui, né, da minha casa, eu te peço perdão, olha para mim porque eu estou aqui, eu sei que a situação está difícil, mas olha para mim, eu sou tua serva, eu estou aqui clamando, eu estou aqui te pedindo, eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo o que me cabe. Tem misericórdia da minha casa, da minha família. E quantas vezes a gente tem um posicionamento errado diante de Deus, quantas vezes diante da crise a gente explode, a gente discute, e a gente briga, e a gente fala, e a gente murmura, e aí a gente está perdendo tempo. E ao invés de fazer o que o Senhor pede, nos prostrarmos diante do Rei, diante do nosso Deus, se colocar diante dele, diante daquele que é todo-poderoso, que pode resolver o nosso problema. Então, diante de uma crise, a gente precisa olhar para o Senhor, olhar para ele primeiro. E eu estou falando aqui com mulheres que servem, mulheres servas, mulheres que estão no ministério. E a palavra dessa tarde não é crítica, a palavra dessa tarde é de uma autoavaliação, como o senhor falou comigo. Ele falou, se avalia. Quantas vezes você perde tempo com o que não é necessário? Aleluias. Diante de duas lutas que Abigail ali poderia travar, ou ela ia discutir com Nabal, ou ela ia se prostrar diante do rei Davi. Abigail, ela escolhe a luta que ela deveria lutar, a luta que levaria ela e a família dela a uma vitória, que é se colocar prostrada diante do rei Jesus. Aleluias. E, gente, existem mesmo Nabais, mesmo que vem para isso. Uma irmã colocou aqui no chat. Existem pessoas
que parece que tem esse cunho mesmo de tirar a gente do sério. Mas essa palavra não é sobre Nabal, essa palavra é sobre Abigail, aleluias. Essa palavra é sobre o que o cenário está provocando em mim, o que o cenário à minha volta, quem está à minha volta está provocando em mim. Isso aí não se trata de quem é Nabal, mas se trata de quem é Abigail, aleluias. Essa palavra é sobre quem serve, é sobre quem adora, é sobre quem busca, aleluias. Às vezes a gente está se frustrando pelo outro, mas quem é chamado somos nós, a palavra somos nós. E o que essa palavra diz? Eu vou deixar o outro para lá? Não, eu vou mudar o meu posicionamento. É uma palavra da gente se avaliar essa tarde. Como é que está o meu posicionamento diante dessas lutas que eu tenho vivido? O que é que eu preciso fazer para mudar esse posicionamento? Será que o meu posicionamento está certo? Quando eu falo para a gente avaliar, é o tempo todo. Será que o meu posicionamento está correto diante dessa crise? Será que eu estou escolhendo a luta certa que eu tenho que lutar? Será que eu estou gastando, investindo o meu tempo, as minhas energias em algo que vai ter um retorno, em algo proveitoso? Ou eu estou gastando tempo com o que não vai me levar a nada? O Senhor tem falado conosco essa tarde. Às vezes, no ministério, a gente está ali se desgastando, e a gente está frustrada, e a gente está falando que a gente está perdendo tempo. O que não interessa, o que interessa são vidas. Talvez a sua circunstância hoje não seja o que você queria, mas é olhar para o Senhor, é olhar para a cruz. O que é que mais importante são vidas, vidas que a gente precisa estar ali, ó, muitas vezes segurando pela mão e levar para o Senhor ali, ó, carregando e tratando. E às vezes as nossas frustrações, a gente passam despercebidas pessoas, tantas pessoas que precisam da gente, que precisam do nosso olhar, do nosso cuidado. E a nossa luta de todo dia, o nosso cotidiano de todo dia, está afastando a gente do nosso propósito, que são vidas. Aleluias. E aí, o que o Senhor faz, né, quando você se posiciona corretamente? Quando Abigail chega diante de Davi, muito interessante, uma mulher que está mergulhada em águas profundas, vou usar aqui, Lúcia, termo, ela, quando fala para Davi, ela diz o seguinte: Davi, tem misericórdia da minha casa, desse mal que o Senhor disse que vai vir. Eu, parafraseando Abigail, reconsidera. E Abigail tem uma palavra que para mim é fantástica. Ela fala assim: que não recaia sobre o Senhor, sobre o seu ministério, sangue inocente. Que essa atitude de Nabal não seja peso na sua vida, Davi. Então, a Abigail estava ali olhando muitas vezes não, a Abigail estava ali olhando, cuidando também do ministério de Davi. Tanto que Davi fala assim: bendito seja o Deus de Israel, Abigail, que te trouxe até a minha presença. Bendito seja o Deus de Israel, Abigail, que trouxe você até diante de mim e que me parou e que não deixou que eu cometesse algo maior. E aí, quantas vezes a gente está aí, né, na luta, vamos colocar nessa tarde, vamos colocar o marido aí nessa história, né? O marido que a gente está orando, que a gente está lutando, que a gente está aí clamando pela conversão dele. Muitas têm maridos que não são convertidos, muitas têm maridos que ainda não estão na presença do Senhor, e elas estão naquela luta, né, naquela busca, e estão orando, e estão ali naquela luta. Ou é um filho que está fora da presença. E muitas vezes a gente está ali orando, está ali clamando, e às vezes é para o nosso benefício. Às vezes é porque a gente quer ir para a igreja com o marido. Às vezes é porque a gente quer ter um filho ali, a gente quer ter tranquilidade, que a gente quer, né? Nossa, esse menino vir para casa, dormir em casa para eu saber onde ele está, que mude as companhias para eu saber com quem ele está andando. Muitas vezes, essa oração que a gente está fazendo, esse clamor, é em nosso benefício. E aí o que o Senhor falou comigo: maior do que eu ter sossego, ter paz e servir, é esse marido convertido para a honra e glória do Senhor. É esse filho convertido para a honra e glória do Senhor. E aí, meu amado, que o Senhor nos chama a atenção é o tempo todo a gente ter esse olhar, esse cuidado, que o outro, que essa pessoa difícil, que esse Nabal que está aí perturbando a gente, que ele se converta e viva, que ele se converta e receba a palavra do Senhor.
E eu, nessa tarde, o Senhor fala novamente, aquelas que continuam orando pela conversão, aleluias, que tem esse sentido genuíno, aquelas que não estão, que a gente quando eu falo a gente, eu digo no âmbito geral, que se avalie e que coloque diante do Senhor, porque a Abigail, ela não estava pensando só na casa dela, não, que ela fala, Davi, que você também, que o Senhor também não tenha esse peso na tua vida de ter cometido mortes desnecessárias. Aleluias. E o Senhor é o Deus que honra, que vê as nossas lágrimas. O Senhor é aquele que vê o nosso choro, que vê a nossa dor, que está ali vendo as nossas noites aos pés do Senhor, clamando, clamando e pedindo. E o que acontece nessa história? A Bíblia fala aqui que Deus... Deixa eu ler aqui, né? Deixa eu ler aqui. O 1 Samuel 25, vamos ver o 36 aqui. Deixa eu ler para eu falar o que está na palavra de Deus. Voltou Abigail a Nabal, e eis que ele fazia em casa um banquete como um banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele já estava muito embriagado, pelo que ele nem se referiu a ela coisa alguma, nem pouco nem muito até o amanhecer. E pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, a sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas e se amorteceu nele o coração, e ele ficou como pedra. E passados uns 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. A palavra está dizendo que o Senhor aqui, ele resolveu o problema de Abigail. E aí, eu quero deixar muito claro aqui, eu não estou aqui dizendo que o Senhor vai ferir a pessoa e matar e morrer, nada disso. Eu estou dizendo que o Senhor resolveu o problema como era da vontade dele. A Bíblia está aqui relatando como Deus resolveu esse problema. Como Deus tratou com Nabal. E aí, o que acontece? Ali, a Bíblia fala que Nabal ele estava extremamente negligente. Gente, ele não tinha a menor ideia, ele nem sabia o que tinha acontecido. Ali, Nabal estava embriagado. Ali, ele deitou, ele dormiu, ele não falou nada. No outro dia, ele nem lembrava o que ele tinha feito. O homem, assim, completamente sem visão. E aí, quando Nabal fala para ele, o coração fica como pedra. Mas aqui não está dizendo que é um arrependimento. Aqui não está dizendo que ele fica com o coração contrito e que ele quer... Não, diz que ele fica com o coração como pedra, ele fica estarrecido diante daquilo tudo. E aqui o Senhor resolveu o problema de Abigail. Ponto. Eu não estou dizendo que a solução de um problema é a morte. Em hipótese nenhuma, eu vou falar isso para vocês. O que eu estou falando aqui nessa tarde é que o Senhor resolveu aquele problema de Abigail ali naquele momento. E Davi, ele fica sabendo do que tinha acontecido com Abigail. E agora, ele resolve como quer, exatamente. Ele resolve como quer. Deus, quando ele tem que fazer, ele tira de um lugar, ele bota em outro, ele levanta, ele derruba, ele faz da forma dele. E muitas vezes a gente não entende como o Senhor faz. Muitas vezes a gente se questiona e não entende. Se questiona, não, a gente se pergunta o porquê. E tem coisas que só o Senhor, na glória, quando a gente chegar lá, que a gente vai ter noção do que o Senhor está operando nessa terra. Muitas vezes a gente vai saber do que Deus está fazendo, mas eu tenho certeza que todas nós estaremos um dia diante do Senhor e Ele vai revelar para a gente todas essas coisas, eu creio, em nome de Jesus. E quando Davi fica sabendo da situação de Abigail, que agora Abigail, a viúva, que agora Abigail, ela é essa mulher que tá aí sozinha. Ele fala o seguinte, ele lembra dela. E aí ele manda um servo e fala assim, traz Abigail, porque eu vou me casar com Abigail. E é tão interessante quando ele fala assim, que coisa linda, ele casa com Abigail, mas isso é fruto de um posicionamento de Abigail. No versículo 31, quando Abigail fala com Davi sobre a situação, ela termina assim, mas quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Naquele momento de crise, ela ainda tem uma palavra profética a respeito dela, da vida dela. Um momento de crise, Abigail, ela abre a boca e ela profetiza a respeito da própria vida. Ela não perde tempo com a reclamação, com a murmuração, mas ela fala
Davi, lá na frente um dia, quando o Senhor te fizer bem, lembra-te da tua serva. E Davi lembra. E Davi lembra. E Davi lembra por quê? Davi lembra porque ele é um rei bom? Não. Davi lembra porque o Senhor trouxe à memória de Davi quem era Abigail. Porque o Senhor ele sabe do nosso choro, da nossa busca, do nosso pranto, do nosso clamor de todos os dias, das madrugadas. E o Senhor trouxe à memória de Davi aquela profecia que a própria Abigail fez a respeito da vida dela. Gente, que coisa linda! E aí, quando Davi chega ali, eu vou casar com a Abigail. A palavra fala que ela era uma mulher bonita. Mas Davi ele fala assim: você é sensata, você é prudente, você é apaziguadora. Davi ele começa a exaltar características de Abigail internas. Ele não fala só da aparência dela, que era uma mulher bonita, não. Ele está falando de características internas que, amadas, minhas amigas, são características que são frutos do Espírito Santo. São características que, para a gente ter, a gente precisa estar buscando o Espírito Santo. Características que a Abigail tem, que a gente precisa estarmos mergulhados no Espírito Santo, as águas profundas. São características que só o avivamento, só o Espírito Santo investido em nós, investindo sabedoria, investindo prudência, investindo tranquilidade, paz, alegria, são frutos do Espírito Santo. E frutos do Espírito Santo que ele, o próprio Espírito, produz em nós. Aleluia. E quando Davi ele casa com Abigail, ele transiciona Abigail de mesa. Ele tira Abigail de um lugar difícil, de uma mesa difícil, de um lugar confuso, e ele leva Abigail para um lugar, para uma outra mesa. Ele agora tira Abigail daquele lugar difícil e ele leva Abigail para o palácio. Ele leva Abigail para estar diante do rei. E maior do que um palácio, estrutura física, é estar na presença do rei. Muitas vezes o Senhor faz isso conosco também, ele nos transiciona. Ele troca a gente de lugar, ele tira a gente de um lugar e bota a gente em outro, e muitas vezes ele bota a gente num lugar melhor, muitas vezes ele coloca num lugar que a gente não quer, mas essa troca quem faz é ele, aleluias. E a gente muitas vezes só vai aceitar essa troca se a gente estiver ligado com o Espírito Santo, aleluias. E aqui o Senhor está me trazendo a memória sobre Paulo. Paulo, quando ainda era Saulo, está no caminho de Damasco, está ali caminhando. O Senhor Jesus aparece para ele, e aquela luz, Paulo cai, Paulo fica cego, e aquela voz pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E qual é a resposta dele? Vocês lembram? Quem és tu, Senhor? Paulo sabia quem era Jesus. Ele perseguia. Paulo era um estudioso, ele sabia bonitinho, ele tinha um conhecimento absurdo sobre quem era Jesus, tanto que ele perseguia, ele matava os seguidores de Jesus, mas Paulo não conseguiu discernir aquela voz que falava com ele, porque Paulo não tinha um relacionamento com Jesus, ele não estava na intimidade, ele não estava mergulhado em águas profundas, por isso que ele não conseguiu discernir que voz era aquela que falava com ele. E mais para frente, quando Paulo ele recebe o Espírito Santo, quando a visão de Paulo é aberta pela oração de Ananias, um homem tão simples que o Senhor envia, Paulo começa a servir, Paulo começa a caminhar, e Paulo começa a ir, e Paulo começa a fazer, e Paulo naquele processo começa a ter intimidade. Agora Paulo passa a ouvir o Espírito Santo. Se você continuar lendo Atos, você vai ouvir várias circunstâncias que o Senhor fala assim, ó, teve um momento da vida de Paulo, que Paulo estava preso, e ele ia ser solto. E o governante ele falou assim, ó, o nome dele é Festo, eu vou te liberar, Paulo. E aí Paulo fala assim, não, eu apelo para César. E eles não entendem por que ele apelava para César, que ele tinha que sair dali onde ele estava e ir para Roma, tão longe. Ele falou, eu apelo para César. Se você ler antes, lá em Atos, o Espírito Santo falou com Paulo e ele ouviu. É necessário que você vá a Roma testemunhar do meu nome em Roma. Aleluias. Agora Paulo, que era um homem que não sabia que voz era aquela, agora Paulo está ali, ó, tinindo no Senhor, ele agora reconhece que voz é essa que fala com ele. Aleluias.
E a gente só vai reconhecer essa voz, a voz do Espírito Santo que fala conosco, se nós estivermos nele, se nós estivermos profundamente mergulhados no Espírito Santo. Aleluia. E aí, quando Abigail se posiciona no Senhor, quando Abigail ela se posiciona a fazer o que Deus quer para ela. Ali, quando ela respira fundo, diante daquela crise, ela dá aquela respirada, peraí, calma, vamos lá fazer o que precisa ser feito. Eu imagino a pressão daqueles servos ali ao redor dela. Eu não sei se aquele servo falou com ela assim, ó, Abigail, vem, o que você vai fazer? Porque já tem a sentença de morte sobre a nossa casa. Eu não sei se ele falou manso com ela. Eu não sei se esse servo falou com ela tranquilamente. A tendência de uma fala dessa, quando você está irritada, está nervosa, é te inflamar mais ainda. E a Abigail, diante daquela pressão, daquelas pessoas, aquele medo, porque para aquele servo dela saber, aquele burburinho já estava ali há muito tempo, aquela situação toda, aquele cenário todo ali de caos. E a Abigail, com toda a sensatez, ela vai fazer o que ela precisa fazer no Senhor. E aí o próprio Deus tira a Abigail agora daquele lugar, daquela casa. A Abigail agora está viúva, parece que piorou a situação. Agora o marido de Abigail morre. A Abigail agora está sozinha. O que fazer? E aí, o que o Senhor faz? Ele tira Abigail desse lugar e coloca Abigail em outro lugar. E é tão interessante também a respeito de Abigail, que quando a gente ouve falar dessa história de Abigail, não fala de filhos de Abigail com Nabal. A Bíblia não fala. Não vou afirmar que ela não teve, mas aqui não diz sobre isso. Mas a Bíblia fala do filho que ela teve com Davi. Aleluias. E ela passa a ser serva, e ali agora ela passa a ser serva dentro de um palácio. Agora o Senhor muda o propósito da vida de Abigail, agora o Senhor coloca outras circunstâncias para Abigail. Agora ela é esposa de um rei. Agora ela precisa ser uma mulher coerente, ela precisa ser uma mulher que está ali caminhando com o Senhor para fazer o que o Senhor colocou. Agora o propósito dela é outro. Agora ela continua ali vidas. Agora ela está ali, mas ela caminhando junto com o rei Davi. E é tão interessante que ela é a terceira esposa de Davi. Davi já tinha Mical, que a gente sabe que era uma esposa problemática ali para ele. Era uma mulher que gerava problemas para ele. E ela entra nessa circunstância como apaziguadora. Você não ia colocar, gente, uma outra mulher naquela circunstância ali, que ela fosse fomentar mais aquela situação que eles viviam. O nome do filho que ela teve com Davi é Quileabe. E a Bíblia diz que ele era um homem bom. E a gente sabe que Davi teve filhos problemáticos. A gente sabe da história dos filhos de Davi. E sobre Quileabe, a palavra diz que ele era um homem bom. Aleluias. O Senhor honra Abigail. O Senhor transiciona a vida de Abigail para um lugar mais tranquilo, mais calmo. Aleluias. Aleluias. E aí Abigail está ali naquele momento ali, sabe? Eu fico imaginando, gente, Abigail no palácio, caminhando pelo jardim e olhando, de onde o Senhor me tirou. Aleluias. Aleluias. E nessa tarde, o que o Senhor nos convida é essa autoavaliação. Eu estou escolhendo a luta certa para lutar? Eu estou gastando o meu tempo no que é necessário? Eu estou como Maria que escolheu a melhor parte, que é o Senhor, que está aos pés dele? Ou eu estou me desgastando, eu estou me cansando, eu estou exausta fisicamente, emocionalmente, porque eu estou ali malhando em ferro frio? E essa noite o Senhor nos convida a essa avaliação, minhas amadas, cada uma de nós. Qual é a luta que eu estou lutando? Eu estou escolhendo a melhor parte? Eu estou batendo de frente com quem não vai resolver meu problema, com quem não vai adiantar? E muitas de nós, eu tenho que falar mesmo, mas eu tenho que falar. E o Senhor fala essa tarde, não tem que falar. Você precisa da mansidão. Existem momentos que você vai ter que falar sim, mas nunca em tom de contenda, e nunca em tom de luta, e nunca em tom de aumentar o problema, mas sempre manso, tranquilo, no que você precisa fazer, aleluia. E o Senhor nos convida, a palavra da tarde é essa.
é olhar os nossos olhos para o Senhor, voltar os nossos olhos para o Rei, aquele que pode resolver os nossos problemas. E eu vou falar para vocês, todas nós já sabemos disso. Se a gente for conversar com toda a calma desse mundo, a gente sabe disso. O que o Senhor fala nessa noite? A gente tem que se aprofundar no Espírito Santo. A gente tem que ir para águas profundas. Aleluia. A gente precisa mergulhar nessas águas profundas, porque a hora que vierem sentenças de morte, a hora que vierem essas circunstâncias que nos levarão a, vamos dizer assim, sair do sério, é o Espírito Santo que ele vai aqui, ó, no seu ouvido. Calma, respira. Eu estou contigo. Eu estou no controle. Eu não perdi o controle. Aleluias. Aleluias. Minhas amadas, vamos ouvir uma canção agora e vamos orar. Mansidão, fruto do Espírito. Então, a gente precisa do Espírito, aleluias. Aleluias, Áurea. A gente precisa do Espírito Santo e mais, eu tenho. E todos os dias, Senhor, eu preciso dessa unção nova para hoje. Eu preciso de unção fresca para hoje, para a altura da batalha de hoje. Como diz Lu, o tempo todo. Então, o tempo todo clamando, o tempo todo. Eu preciso mergulhar mais, me aprofundar mais, porque só nas águas profundas é que a gente vai ver a ação do Espírito Santo. No tornozelo, não vai, no joelho, não vai. A gente precisa mergulhar. E quando a gente mergulha no Espírito Santo, aleluias, a gente vai ouvir, a gente vai discernir qual é a voz que está falando com a gente. E eu falo, minhas amadas, quando a gente ouve a voz do Senhor e obedece à voz do Senhor, a gente não vai errar. Você pode não entender nada, mas você não vai errar, porque o Senhor é quem te garante. Ele pode até te mandar para uma batalha, mas ele vai te sustentar, ele vai fazer você suportar, e depois você vai ver o que ele vai trazer para a sua vida. Aleluias. Amém. Então vamos orar. Amém. Vamos orar. Vamos colocar diante do Senhor. Coloca aí, minha amada, o teu problema. Coloca aí essa luta que você está se desgastando, você está perdendo tempo. Você sabe qual é. Você está aí, você está perdendo tempo, você está se desgastando, e você já sabe. O Espírito Santo já falou para você que é uma luta perdida, mas você está insistindo. Coloque aos pés dele nessa hora. Coloca para ele, Senhor, ou o seu temperamento, ou a sua dificuldade, coloque diante dele. Amém? Senhor, estamos aqui nessa tarde, Pai amado, para te louvar, para te bendizer, para engrandecer o teu santo nome. Espírito Santo, somos suas servas. Meu Jesus, somos tuas filhas. Estamos aqui, ó Pai, nessa hora, para te louvar, para te bendizer, para engrandecer o teu santo nome. Pai, todas nós aqui carecemos da tua presença na nossa vida. Cada uma de nós aqui nessa tarde precisa de uma transformação em ti. Por isso nós te pedimos, vem Espírito Santo de Deus e nos encha até transbordar, mas que transborde de nós o teu Espírito Santo. Pai amado, dá-nos ânimo, dá-nos bom ânimo, Senhor Jesus, para o que nós precisamos fazer, para aquilo que nós sabemos e que nós ainda não começamos a fazer, ou que estamos fazendo, Pai, de forma comprometida. Pai, nós queremos estar 100% te servindo, te adorando, falando contigo. Pai, alcança a minha, cada uma das minhas irmãs nessa tarde. Pai, vai lá nas minhas irmãs, aonde dói. Meu Senhor da glória, vai lá onde está doendo agora, aonde é uma ferida aberta, aonde a ofensa, Jesus, causou dor, aonde feriu, e que a minha irmã está a ponto de parar. Pai, nós pedimos nessa hora, não permita que ninguém pare, Pai, nessa hora, por uma ofensa. Ah, Jesus, por algo que veio para ferir, por algo que veio, Senhor Jesus, para impedir o teu agir na vida delas, o teu fluir na vida delas, o fluir do teu Espírito, teu propósito na vida das minhas irmãs. Pai, a começar de mim, usa-nos, transforma-nos, toca-nos, arranca, Pai, do nosso coração toda a seta inflamada, Senhor Jesus, tudo aquilo que veio para nos paralisar. Nós, nessa hora, nós damos uma ordem. Ah, Espírito Santo de Deus, damos a ordem ao inferno, que nós somos tuas servas. Nós damos uma ordem que nada vai nos paralisar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nós vamos prosseguir, que nós vamos cumprir tudo aquilo que o Senhor tem
prometido a nosso respeito, tudo aquilo que precisa de nós para que as suas promessas se cumpram em nossa vida. Ah, Espírito Santo, tem aquilo que só o Senhor pode fazer, mas aquilo que cabe a nós, ajuda-nos a fazer, meu Senhor da glória. Guarda cada uma aqui, leva-nos em paz, Espírito Santo de Deus, meu Senhor, cada uma agora, nos despede em paz, na tua presença, dá-nos a tua paz, dá-nos a tua mansidão, dá-nos, meus senhores, frutos do teu Espírito Santo. Amém, a cada uma de nós. Nós choramos assim, gratas por essa tarde, gratas por esse chá com propósitos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, querida Amém. Lu. Amém, Lu. Nós te abençoamos.